Olá, boa noite a todos. Nós vamos começar aqui a nossa fala relativa à palestra do Centro Espírita Allan Kardec, desse dia 6 de agosto de 2020. O Centro Espírita Allan Kardec fica lá no bairro Passagem, ao lado da famosa creche Joana de Ângeles. E hoje a nossa fala é relativa, obviamente, ao Espiritismo nas obras de Allan Kardec, no tocante ao que diz respeito ao nosso comportamento. Quando nós pensamos em Espiritismo, sobre as questões do nosso comportamento, nós necessariamente esbarramos em perspectivas daquelas do nosso cotidiano que dizem respeito aos nossos valores, os valores de criação, os valores religiosos, sociais, os valores aprendidos na escola, dentro de casa, naquilo que está relacionado com a sociedade tal qual ela é, como ela é neste momento, como ela é nos dias atuais. Mas para o Espiritismo existe uma importante mudança na ótica de nós avaliarmos as nossas condutas e, portanto, as escolhas que nós temos. Nós estamos falando de coisas que possam ser consideradas como automáticas, como automatismos ou fisiológicos ou comportamentais, caso estes sejam considerados amorais, ou seja, que não tenham relação com a moral especificamente, mas os comportamentos, aqueles que são escolhas nossas, o Espiritismo apresenta uma perspectiva muito diversa daquela do pensamento psicológico, do pensamento filosófico e mesmo do pensamento talvez psiquiátrico ou psicanalítico, dependendo do viés que nós tomamos para fazer a avaliação. Porque para todo esse conjunto de doutrinas ou de ciências, nós temos a ideia de que existem comportamentos que para o Espiritismo serão comportamentos do ponto de vista moral avaliáveis, que para eles talvez não sejam. Por quê? Porque alguns desses comportamentos, dirão uns que são relativos a mecanismos que estão dentro do nosso inconsciente, né? Pensando aí o inconsciente neste ponto de vista mais da psicanálise, né? Do freudismo sobretudo. E nessa perspectiva de nós pensarmos esses comportamentos que são motivados pela nossa fisiologia, se for o caso, pelo nosso inconsciente, por valores, por questões que muitos apresentam como sendo questões de genética, né? Quando muitos tentam reavivar um pouco a questão de valores ou de virtudes daquele ponto de vista clássico, mas com uma roupagem do século XXI ou do século XX até, asseverando que tem comportamentos nossos, tem possibilidades nossas que são da nossa natureza e da nossa natureza física. Para o Espiritismo o viés é um outro, porque o Espiritismo concorda em alguns pontos com o pensamento moderno, aquele do período que vai mais ou menos ali até o período em que Kardec nasce, 1804 mais ou menos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, dependendo de como a gente veja, de como nós vejamos isso. Mas a ideia qual é? É que para o Espiritismo existe uma supremacia da razão sobre as nossas condutas, né? Nós somos responsáveis pelo que nós escolhemos. O pensamento oposto a isso, aquele que gera grande parte de teorias da nossa atualidade e que nós estamos sob efeito delas, dirá que, de algum modo, antes da nossa razão, existe o mundo dos nossos afetos, o mundo dos nossos sentimentos, das perspectivas que nos construíram, ou seja, e que nos constroem, que nos fazem realmente tomar decisões. E nós vamos brevemente falando sobre isso,
nós vamos pensar o seguinte: se os nossos comportamentos forem ditados por esse tal inconsciente freudiano, se os nossos comportamentos são ditados por aquilo que muitas pessoas veem agora, parece que bastante em evidência, a constelação familiar, né? E isso não tem nada a ver com a obra conhecida de Divaldo Pereira Franco, mas a constelação familiar no sentido de uma certa corrente da psicologia atual. Nós verificamos que esse tipo de dimensão, seja genética, de inconsciente ou de constelação familiar e outras, elas poderiam eximir o indivíduo da responsabilidade dos seus comportamentos. Por quê? Porque haveria algo que está antes da consciência, antes da razão, antes da deliberação do indivíduo, que determina o seu comportamento. E essa determinação do seu comportamento, ela, de algum modo, faria com que ele não tivesse a responsabilidade daquilo que faz. Para o Espiritismo é diferente. E essa parte é que nós tentaremos, talvez, explicar um pouquinho mais, porque é o que importa para a nossa reflexão deste momento, né? Nós estamos esgotando o pensamento materialista, muito pelo contrário, né? O pensamento materialista é bastante amplo e complexo, mas é para nós introduzirmos aqui a nossa pequena análise para discussões. Mas para o Espiritismo existe a predominância da razão, não em oposição ao que o materialismo coloca nesses termos que nós levantamos agora para análise, mas porque a nossa natureza não é física, não é corpórea. Ela está física, está corpórea por consequência daquilo que chamamos de encarnação ou reencarnação, considerando o que está na obra de Allan Kardec. Sendo assim, nós nascemos no corpo através do processo da fecundação, mas esse nosso nascimento não é o início de tudo. Naquela perspectiva talvez de Rousseau, não somos a folha de papel em branco para começarmos a escrever a nossa vida. Nós somos espíritos que já reencarnamos outras vezes, seja aqui ou fora desse planeta, mas nós reencarnamos e já tivemos outros processos vivenciais com outros indivíduos, com outras situações e, em geral, podemos dizer que sempre com vistas ao progresso do espírito. Claro que a ideia de progresso do espírito que nós encontramos lá nas questões 132, com a questão do objetivo da encarnação e outras, mas a ideia de nós pensarmos no progresso intelectual e moral, fazendo esse fracionamento quase que pedagógico para nós distinguirmos ambos, nós podemos dizer que nós reencarnamos no meio de pessoas, de grupos familiares, de grupos sociais, com uma espécie de voz da alma ou vocação para certo afazer, né, certo ofício, certo trabalho, e o trabalho aqui na perspectiva espírita, o de toda ocupação útil, né, conforme o Livro dos Espíritos. Essa ideia é de que nós nascemos aqui com vistas ao progresso, o progresso intelectual e moral. Nós nascemos para realizar coisas no âmbito da matéria, e essa realização, as dificuldades que a matéria nos impõe pela própria natureza que ela tem e a própria natureza atual, evolutiva que nós temos, elas nos impõem a necessidade de progredirmos intelectualmente, e no convívio com as demais pessoas e com os nossos próprios sentimentos, com a nossa natureza íntima, nós temos aí também a possibilidade de evoluirmos desse aspecto moral, né? E o moral aqui pensando em toda aquela amplitude, né? Aquela grande gama de comportamentos elencados em O Livro dos Espíritos, lá na terceira parte da obra a partir de 1860, que é a segunda edição do Livro dos Espíritos, né? Pensando naquele formato, a terceira parte que contém aqueles 12 capítulos. Dessa forma, pensando aqui para nós refletirmos os nossos comportamentos,
o Espiritismo aponta que, embora existam ingredientes dentro da alma, porque nós somos a alma, nós somos espíritos que encarnamos e agora estamos humanos por condição da encarnação até o dia em que nós sejamos retirados do nosso corpo e voltemos a ser apenas espíritos, isto é, o conjunto de alma, a parte pensante com a parte perispírito, a parte que de algum modo da nossa aparição, da nossa forma, da nossa possibilidade de interação com a matéria. Mas neste momento de humanos nós temos esses ingredientes internos que são as nossas conquistas, são as nossas inclinações. Dentro de nós, em função daquilo que nós escolhemos nas encarnações passadas, nós temos o conjunto dos nossos desejos de, entre aspas, necessidades que não são necessidades dentro das leis naturais, necessidades para a nossa vida, rumando para encontrarmos este simbólico reino de Deus em nós, aquele que o Cristo nos aponta. Mas necessidades que nós criamos por conta das nossas interações más com a matéria. De algum momento nós começamos o nosso processo evolutivo, nós não sabemos exatamente como, os espíritos superiores não sabem exatamente o princípio das reencarnações nesse sentido, nós não conseguimos alcançar isso, mas o que nós sabemos dentro do contato com os espíritos na obra de Allan Kardec é que, em evoluindo, nós rumamos do primitivismo, daquele quase automatismo, para aos poucos desenvolvermos o livre-arbítrio. Para o Espiritismo existe o livre-arbítrio em oposição a muitas doutrinas dessas que nós citamos no início da fala. Por quê? Porque à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa razão, vamos conhecendo a matéria, conhecendo os mecanismos da vida, nós somos mais capazes de fazer escolhas. Mas existem coisas que estão nesse automatismo em nós, porque nós fizemos escolhas infelizes em outras etapas encarnatórias. Com isso, pensando aqui na nossa vida prática e para que o tempo não se expanda com a nossa fala e possa ser uma fala curta, nós podemos dizer que nesse nosso progresso, nesse nosso progredir, nesse nosso avançar reencarnatório, nós escolhemos estar aqui hoje, né? Estamos aqui em meio à famosa pandemia do SARS-CoV-2, o coronavírus, que nos dá a doença do Covid-19, né, quando desenvolve, mas nós temos o quê? A ideia de que nós escolhemos nascer nesse período em que nós estamos vivendo agora. Alguns estão chegando, alguns estão saindo, mas em grande medida aqueles que estamos ouvindo essa fala, que estamos aqui interagindo no Centro Espírita Allan Kardec, nós escolhemos estar neste contexto. Nós escolhemos antes de nascer exatamente ter a pandemia, né? Não vamos discutir isso agora aqui, mas nós escolhemos estar num contexto que é inerente à nossa natureza de espíritos imperfeitos da escala espírita, ou seja, espíritos que têm mazelas morais, que têm paixões inferiores, que têm desejos que não correspondem ao encontro com a lei divino-natural e, portanto, não corresponde com a lei de Deus, com aquilo que Ele espera de nós. Ele pensando em Deus como a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema de todo o nosso universo, mas nós escolhemos estar aqui em meio a pessoas e situações que forçosamente nos convidam a nós exercitarmos o nosso livre-arbítrio dentro de um certo, talvez, planejamento, se pudermos dizer assim, e esse contexto é para o nosso progresso de espírito. Aí vamos esmiuçar brevemente isso. O nosso progresso de espírito, embora às vezes pareça alguma coisa muito abstrata, ela se corresponde necessariamente àquilo que nós pensamos como felicidade para o espiritismo. A felicidade para o espiritismo está relacionada
com a nossa identificação com a lei divina natural. No ponto de vista aqui da razão, ou seja, nós utilizamos da nossa atividade pensante para nós conhecermos os mecanismos da lei divina natural. Na medida em que avançamos com as reencarnações e com o esforço do nosso pensamento, da alma, nós desenvolvemos a nossa capacidade de compreender a lei divina natural. Assim que, enquanto mais compreendemos a lei divina natural, mais responsáveis necessariamente nós ficamos pelas nossas condutas, mas nós somos mais capazes de nos vincular racionalmente, através do pensamento, a Deus nesse sentido. Já não é um artigo da fé religiosa tradicional, mas é um aspecto de nós nos identificarmos com Deus e na medida em que nós melhor compreendemos Deus, nós mais estamos juntos dele. E estando juntos de Deus, estando juntos ou vinculados à lei divina natural, a compreensão de como a vida é, como a vida funciona, nós agindo em conformidade com essa lei, ou seja, conforme esmiuçado de maneira muito boa por Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos, nós, nas nossas relações conosco, com o nosso próximo e com Deus, nós geramos o progresso da nossa alma, que, dessa maneira como estamos colocando, é também aquilo que nos traz felicidade. Se é assim, a felicidade para nós será, neste momento, talvez a felicidade mais imediata possível de pensarmos, uma felicidade sem mescla, a felicidade que realmente é perene e que não se extingue com a morte do corpo físico. A felicidade para nós seria alcançar o patamar de bom espírito da escala espírita. Vendo lá a partir do item número 107, se não estamos equivocados, quando vai tratar dos caracteres desses espíritos bons da escala espírita. O espírito que não tem mais desejos ruins, desejos maus, que não tem maus sentimentos, que não tem tristeza, que não tem depressão, espíritos que não têm inveja, ciúme, mágoa, ressentimento, que não se amesquinham com as coisas. E talvez alguém diga assim, não, mas isso aí é Deus, é Jesus, é alguém muito evoluído. Não, é o bom espírito da escala espírita. Mesmo que ele não seja o conhecedor de todas as coisas, ele é o espírito que conseguiu ultrapassar as mazelas morais da condição de espírito imperfeito, que provavelmente era antes da condição de bom espírito, e que nesse sentido alcança o patamar que não retrograda mais, não volta mais à condição de espírito imperfeito, não volta mais a ser alguém que possa ter ódio, ciúme, inveja, mágoa, ressentimentos. E isso é o que se põe para nós no Espiritismo, na obra de Allan Kardec, quando nós entendemos as leis divinas ou naturais, e entendendo as leis divinas e naturais, nós rumamos para agir em conformidade com a lei de Deus, porque nós entendemos, e não é porque Ele está mandando, não é porque nós temos temor a Deus, não é porque nós tememos ir para o inferno, mas porque nós percebemos que somos tristes na medida, tristes, infelizes ou inferiores na medida das nossas imperfeições, das nossas incompreensões das leis de Deus. E eis que nessa era do espírito imortal, a partir de 1857, nós assim entendemos que com a obra de Kardec é projetado para o ser humano na Terra um novo momento, uma nova era moral, uma nova era onde as pessoas poderão, se assim quiserem, com o esforço da sua razão, fazendo escolhas, deliberando, ou seja, utilizando do seu livre-arbítrio para, em conjunto, escolherem o caminho das leis de Deus para que vivam em sociedade, em humanidade, pertencendo todos ao mesmo grupo, de maneira a nunca mais causar dano para si, para terceiros e, por consequência disso e por aquilo que fazem, por aquilo que pensam, por aquilo que deliberam, realmente atendendo aquilo que seria talvez a primeira lei divina natural, que é a de verdadeira adoração a Deus. Adoração que é do Espírito que vivifica a própria lei de Deus dentro de si. Nesse sentido, para nós ilustrarmos brevemente, já que caminhamos aqui para o encerramento da nossa fala,
nós podemos pensar nas nossas condutas cotidianas, né? Agora nós temos aí visto várias coisas acontecendo no cenário político nacional e internacional, mas poderíamos pensar que longe disso, longe de haver neste momento problemas de pandemia de coronavírus ou de outros problemas sociais pertinentes ao momento que parece em ebulição na política, de qualquer forma que a gente veja, embora tudo isso seja muitíssimo relevante, mas pensando nos caracteres de cada integrante da sociedade, somos cada um de nós, integrantes da humanidade, da sociedade onde vivemos, mas conforme as escolhas que nós fazemos, isso tudo repercute no nosso progresso, na nossa felicidade, portanto, ou seja, na nossa identificação com a lei de Deus ou não, e ao mesmo tempo para o conjunto humano que é mais infeliz ou mais feliz na medida em que o seu somatório, o conjunto das pessoas, dos seres humanos, dos espíritos que aqui habitamos, somos voltados para o bem. Nesse sentido, o bem será a correspondência com a lei divina, ou para o mal, a não correspondência com a lei divina natural. Aí fica a nossa dica de reflexão. Os nossos comportamentos diários, sobretudo aqueles que não podem ser fiscalizados, aqueles comportamentos que dizem respeito ao momento em que nós podemos decidir sem ser incomodados por quaisquer outras pessoas, aqueles momentos em que qualquer coisa que a gente delibere fazer não vai ter a represália da sociedade ou da legislação no mundo, não vai ter mesmo nenhum espírito aparecendo para nos dar um toquezinho dizendo que nós estamos no mau caminho, porque nós já sabemos, eles não precisam aparecer, eles não precisam ficar se materializando para provar que existem, e nem tampouco para dizer para nós qual é o bom caminho, porque nós sabemos, intuitivamente nós sabemos, e essa consciência, agora a consciência espírita, que é bem diferente da consciência das ciências materiais, a consciência a correspondência é correspondente ao que nós somos como espíritos e ao que nós escolhemos deliberar, deliberamos antes da encarnação, e isso está sempre conosco, está sempre a nos alertar se aquele é um bom ou um mau caminho para nós escolhermos, sobretudo aqui na idade adulta que quase todos nós estamos. Mas os nossos pequenos comportamentos, frente a escolher um local para estacionar um automóvel quando vamos na farmácia, a questão de nós utilizarmos dos meios eletrônicos que estão ao nosso dispor para nós nos comunicarmos com as pessoas, as questões de nós utilizarmos do nosso vigor físico, do nosso tempo, para nós fazermos algo de útil, né? A ideia de trabalho, né? Nós precisamos trabalhar, né? Trabalho não é um castigo divino, mas é uma necessidade para o espírito que encarna nesse mundo aqui, né? O trabalho ou toda ocupação útil. Tudo isso que nós fazemos como? Nós fazemos para quê? Quando nós executamos uma tarefa qualquer, quando nós saímos na rua, quando nós temos um intercâmbio com outras pessoas no ambiente de casa, no ambiente do trabalho, no ambiente social qualquer, nós avaliamos os tipos de sentimentos que nós temos ali, nós avaliamos quais são os nossos interesses em proferir cada discurso, em proferir cada sentença, em ter certa atitude. Quando nós somos agredidos por outrem através, sobretudo, de palavras talvez más, talvez palavras desonestas às vezes, seja através de uma rede social ou mesmo frente a frente, naquele impacto ali, as nossas reações, elas são medidas, são dosadas pela nossa razão. Nós freamos impulsos de agressividade, mesmo quando pareçam legítimos, quando nós percebemos que este não é o caminho que corresponde a vivermos de acordo com a lei divina natural. Então, todas essas coisas estão atreladas ao conhecimento do Espiritismo e à sua praxis para a nossa existência. A prática do Espiritismo, então, não é necessariamente a prática de intercâmbio com os espíritos através da mediunidade, mas ela é, antes disso, a prática da nossa vida com a vida das outras pessoas, com a vida de todos.
E essa prática diz respeito, tem relação com o quê? Com o que nós fazemos com as nossas possibilidades. Nós deliberamos cada um dos atos da nossa vida. Na visão espírita, diferentemente da visão materialista de muitos, mesmo estando sujeitos às influências do corpo, mesmo havendo em nós desejos que são do próprio corpo, impulsos que parecem dessa, entre aspas, natureza, elas são da nossa natureza temporária, que é de espírito imperfeito, e espírito imperfeito que vai progredindo ao longo do tempo, deixando para trás essas mazelas. Daí que para o espiritismo, algumas vezes nós precisamos sim lutar contra a nossa natureza, mas contra a natureza temporária, porque nós somos espíritos encarnados. Para o materialismo, é um engodo lutar contra a natureza, porque para eles só existe este momento, do nascimento ao túmulo. Aí nesse sentido é coerente com o materialismo pensar que é errado lutar contra a natureza, porque senão seria o quê? Fingirmos, ou talvez lutarmos de maneira inclemente contra algo que não pode ser vencido. Mas para o espiritismo há sim essa possibilidade, e essa possibilidade está na compreensão da lei divina natural, e com essa compreensão nós escolhermos, ou seja, fazer com que no móvel das nossas ações nós tenhamos colocado esse ingrediente reflexivo de pensarmos por que eu estou agindo dessa ou daquela forma. Então isso está relacionado às vezes a quando eu vou debater com alguém numa rede social ou através de um aplicativo de bate-papo, como se diz. Isso está relacionado às pessoas que irregularmente param em fila dupla numa avenida, atrapalhando o trânsito apenas para que os seus chegados não peguem algumas gotas a mais de chuva ou não se exponham um pouco mais de vento, mas o resto do universo ele pode ficar sujeito a todas as intempéries, desde que eu possa parar o meu carro no local irregular, ocupando a vaga talvez de um idoso ou de uma pessoa com necessidades especiais. E da mesma forma, nós ainda temos o quê? Nós temos ainda essa possibilidade de fazermos algo a mais, interagirmos com o mundo, abrindo mão um pouco do nosso tempo, entre aspas, de lazer, talvez reduzindo a nossa jornada de joguinhos eletrônicos pelo smartphone, ou reduzindo a nossa carga de seriados que nós acompanhamos pelas redes streaming, que são pagas, a maioria delas. E talvez nós possamos experimentar, se não presencialmente, por conta das circunstâncias atuais, mas às vezes mesmo à distância, de utilizar do nosso tempo para podermos dizer boa noite para alguém, para ver com alguém alguma pessoa do nosso convívio que talvez esteja necessitada às vezes de uma palavra, agirmos talvez de uma maneira até mais incisiva na vida de alguém que o próprio Centro de Valorização da Vida, quando pretende prevenir a doença do suicídio que mata tanta gente na sociedade. Talvez nós possamos abrir mão um pouco de alguns luxos que nós às vezes temos para que uma outra pessoa possa ter, quem sabe, um material escolar para um filho que quase já não tem o que comer. Ou quem sabe nós possamos fazer com que em cada momento da nossa vida o mundo se torne socialmente um pouquinho menos injusto, né? menos desigual, né? Menos desigual aqui no sentido de algumas pessoas terem demais e outras pessoas não terem, né? Um certo equilíbrio, e que não diz respeito a nenhuma ideologia política ou ideologia que se pense, mas no sentido de nós provermos o mínimo necessário para todo indivíduo que vive na Terra, para que, quem sabe, no futuro não tenhamos nunca mais, né, já para o início de uma era nova, nunca mais tenhamos, em qualquer possibilidade que encontremos na sociedade, alguém que possa ser agredido de qualquer forma, vitimado por uma agressão, seja aquela que tira a própria vida, seja aquela que não tira, e que jamais alguém viole a propriedade privada de outrem, né? Porque nós escolhemos, enquanto sociedade, vivermos de maneira mais honesta e, ao mesmo tempo, menos desigual, menos egoísta. Então, eis que aí já temos uma aplicação do próprio Espiritismo para nós, mas lembrando que
essas escolhas não são simplesmente por conta de uma ideologia retórica ou por conta de algum livro sagrado que nos impõe esse dever, mas pela necessidade, a partir do momento da compreensão da lei divina natural, a necessidade que surge porque de algum modo, né, nós seremos os próprios herdeiros da Terra, porque precisaremos voltar aqui outras vezes, em novas encarnações, e aquilo que nós escolheremos de futuro, como nós escolhemos hoje, é uma sociedade que sofre a pandemia moral de todos os tempos das múltiplas reencarnações que nós já tivemos. Então essa é a nossa fala, né? Um pouco corrida, talvez ultrapassamos um pouquinho o tempo, mas para nós refletirmos um pouco o Espiritismo, fica o convite para os nossos estudos, as obras de Allan Kardec, estudar com paciência, com dedicação, com regularidade, com continuidade, para que nós compreendamos de fato, né, a lei divina natural conforme os Espíritos trouxeram. Aí, quem sabe deixemos aí um pouco de lado, né, as recreações com esses livros romanceados que às vezes têm muitas contradições, né, desses pseudo-gurus que nós encontramos por aí, e consigamos refletir com a obra de Allan Kardec aquilo que de fato nos agregará de conhecimento para nós compreendermos os mecanismos das leis divinas ou naturais e aplicarmos aí a nossa vida. Uma ótima noite a todos e nós vamos interrompendo por aqui. Até mais.